Estimados irmãos e irmãs em Cristo, do texto do Evangelho de João, no capítulo 19, gostaria de destacar o versículo de número 30, onde está escrito assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Que Deus, Espírito Santo, assim nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nessas palavras. Amém. Podeis sentar. Estimados irmãos e irmãs, vocês já, por alguma vez na vida, já pensaram, já tentaram talvez fazer a conta ou imaginaram, talvez, quanto seria, mais ou menos, que teríamos que talvez pagar para obter a redenção, a remissão pelos nossos pecados? Quanto será este valor? Sabemos que este é um valor que hoje não conseguimos calcular, porque pecamos todos os dias, pecamos todos os momentos. Antigamente, na antiga aliança de Deus com o povo de Israel, para que obtivesse a redenção pelos pecados cometidos, era necessário o sacrifício de animais. E dependendo o tamanho do pecado, o tamanho do erro, maior era o animal, podemos dizer assim. E um desses animais em especial que era sacrificado para obter a redenção, a remissão dos pecados, então era o cordeiro. E o cordeiro, ele deveria ser um cordeiro limpo. Geralmente um cordeiro novo, que ainda não tinha experimentado talvez nenhuma dor, um cordeiro sem defeito, sem mancha. Este era o cordeiro que era levado então para ser sacrificado. Mas, mesmo sendo um animal, e por ser um animal, o gesto de levar o cordeiro para ser sacrificado, ele devia ser sempre repetido. Sempre ser feito de novo. Até que Deus resolve estabelecer uma nova aliança com o seu povo. Quando Jesus está para ser batizado por João Batista, e João vê Jesus, ele aponta, dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus. E quando Jesus, então, passa por esse mundo, quando ele passa pelas tentações, quando ele vence a lei e não tem nenhum erro, nenhum defeito, e lá na cruz, então, ele se sacrifica por nós, este gesto, Deus está estabelecendo assim a sua nova aliança. A aliança de sangue, mas a aliança que traz a redenção, a remissão. E quando então, um pouco antes de morrer, Cristo, Jesus, grita: está consumado, na realidade ele estava dizendo: está pago. Porque no grego, as palavras que Jesus usa era tetelestai. Tetelestai significa realmente está pago. Quando alguém tinha uma dívida com outra pessoa e então quitava esta dívida, ele podia dizer:
tetelestai. Eu quitei a minha dívida. Nesse caso, Cristo quitou não somente uma ou duas dívidas, mas a dívida de toda a humanidade. Porém, foi doloroso. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, para obter a redenção, a remissão e para que a dívida fosse paga, era necessário o sacrifício. Era necessário que Jesus sofresse em nosso lugar lá na cruz. Porém, a diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento e os sacrifícios depois é que agora já nós não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro, porque Cristo se sacrificou em nosso lugar. Está pago, está consumado. Não há mais nenhuma dívida. A dívida toda foi quitada. Porém, o preço foi muito alto. O preço foi o sangue vertido de Cristo Jesus lá na cruz. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Cristo morreu por todos nós, pecadores. Mesmo nós não merecendo. Mesmo nós não merecendo, Deus sacrifica o seu próprio Filho por amor a nós, pobres pecadores. Vocês conseguem entender tamanho amor de Deus para conosco? Não. Talvez a gente possa tentar imaginar isso, mas é inexplicável. Tem coisas, especialmente quando olhamos para o sacrifício de Cristo, que são inexplicáveis. Por que Deus desampara o seu Filho lá na cruz? Num outro texto de outro evangelho, Jesus repete as palavras que estão aqui do salmista Davi, que nós lemos antes. Deus meu, por que me desamparaste? Não conseguimos entender. Muitas vezes não conseguimos entender como que Deus planeja a morte, porque foi isso que Deus fez, Ele planejou a morte do seu próprio Filho. A gente não consegue entender porque nosso coração é imperfeito, nosso coração é pecador. Nós não conseguimos entender como que no plano de Deus é necessário que Jesus passasse pelo sofrimento, pela dor, pela morte. Mas talvez a gente não precise tanto se preocupar em entender estas coisas. Como pode, pela morte de um ser humano, obter a redenção para toda a humanidade? São os caminhos de Deus. Os caminhos insondáveis de Deus, na qual Cristo, o verdadeiro Deus, ele se torna um ser humano. E justamente por ele se tornar um ser humano, que ele pôde se sacrificar lá na cruz. Justamente por ele se tornar um ser humano, que ele pôde caminhar até a morte, até o seu sofrimento e a sua morte lá na cruz. É inexplicável. E às vezes a gente fica sem palavras. Mas precisamos crer. E nesse dia, de uma forma especial, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Se nós temos cumprido a lei e a palavra de Deus ou não. Porque Cristo morreu, não foi em vão. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu porque nós somos falhos. Ele morreu porque nós estávamos perdidos e desgarrados, como vimos antes também no texto de Isaías.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, o seu servo sofredor, a iniquidade de nós todos. E é interessante como a Bíblia coloca esta questão da ovelha e do cordeiro. Nós éramos como ovelhas. A ovelha é um animal manso, animal quieto. E como um cordeiro, então Cristo foi mansamente sendo levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo em nenhum momento pensou, mesmo sendo ali zombado, escarnecido por aqueles que estavam ali à volta na cruz, dizendo, desce daí se tu és realmente o Filho de Deus. Ele continuou lá. Ele tinha poder para fazer isso, mas aí a obra redentora iria por água abaixo. Assim Cristo, ele se sacrifica por nós. E nós, mesmo sendo pecadores, precisamos entender isso. Precisamos compreender a nossa falha, o nosso erro. Precisamos nos voltar para a cruz, como cantamos antes, né? Se aquela cruz falasse, como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Então, nós temos que sempre olhar para a cruz, lembrando do sacrifício de Jesus. Mas também, logo mais, e queremos lembrar isso no domingo de Páscoa, Cristo não ficou lá na cruz. Cristo ressuscitou e com a sua ressurreição, ele também garante que nós passaremos assim também da morte, assim como ele morreu, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos desse mundo pecador para a vida eterna com Deus lá no céu. E como nós podemos ter certeza disso? Porque Cristo falou, está consumado, está completado, está pago. A obra toda foi feita. Não é necessário que nós façamos alguma coisa para ser salvo. Não, ele pagou por nós lá na cruz. A única coisa que nós podemos fazer neste mundo é voltar para Deus e dizer obrigado. Obrigado porque mesmo eu não sendo merecedor, tu te sacrificaste lá na cruz por mim. Como pode me amar Deus sendo eu tão pecador? Não sei. O amor de Deus é um mistério para nós. Como pode Deus nos amar assim? Mas Deus nos ama. Porque nós somos seus filhos, suas criaturas, criaturas redimidas pelo sangue de Jesus. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe assim a vocês, a todos nós, para continuarmos firmes olhando para Cristo, olhando para a sua cruz, sabendo que não foi de graça, foi com o seu santo e precioso sangue. Não foi de graça, mas foi por graça, foi por amor que Deus deu a sua vida por todos nós pecadores. Quanto que custou? Custou o santo e precioso sangue de Jesus, que nenhum de nós pode pagar, mas que Cristo pagou em nosso lugar. Deus, assim, abençoe-nos para vivermos nesta vida, sabendo da redenção e da remissão, da salvação e da vida eterna, conquistado por Jesus lá na cruz. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal
E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.